Deputado, quer dizer que o senhor deixou de novo o PT em polvorosa, nervosíssimo. Seu vídeo, antes de eu entrar no programa, estava com 136 milhões de visualizações. E a gente está aqui trazendo várias informações, porque o que o senhor anunciava naquele vídeo ali era muito claro que aconteceria, né? Que o Lula está querendo jogar a culpa no Bolsonaro. Já temos aqui várias informações, vários números provando que isso é uma grande balela. Então, de que maneira vai ser combatida mais essa mentira do governo? Ora, Lacombe, primeiro, eu fico muito feliz com essas visualizações, não porque, enfim, isso me engrandece, não, mas é porque é uma demonstração de uma revolta do brasileiro e que está dando um sinal claro. Existe alguma coisa de errado no Brasil. Porque dos 10 vídeos mais vistos em 24 horas no mundo, eu tenho 4. E não são 4 vídeos de dancinha, de TikTok, ou de qualquer outro assunto de entretenimento, não. É sobre o Pix, sobre o se tá caro, não compra, sobre o anúncio de que o Pix, o que eles queriam fazer, recuou, e esse vídeo de agora a respeito, né, do rombo do INSS. Ou seja, algo está acontecendo no Brasil e precisa, um sonho que eu tenho é de ultrapassar, né, o nível simplesmente da rede social, que é extremamente importante para que as pessoas façam disso uma ação, né, factível também, que seja nas ruas ou que seja até mesmo em qualquer lugar que eles estejam. Eu nada mais fiz do que falar a verdade, afinal de contas, isso é um ato revolucionário hoje em dia, né? E quando você combate um governo de mentira, isso é a maior ameaça que eles podem ter, né? Do tanto que fizeram uma força-tarefa para poder combater o meu vídeo, mas não fizeram uma força-tarefa para poder combater a corrupção dentro do INSS. Assim, é algo inacreditável. Segundo matérias, né, a Glaze se reuniu com banqueiros, você teve aí o PT se reunindo, né, com Boulos, com Lindenberg, para poder, quem vai ser, né, que vai fazer o vídeo contrário, né, aí ao Nicolas. Eu confesso que eu nem cheguei a ver quem fez ou quem deixou de fazer, mas se não chegou, obviamente, até a mim, enfim, acredito que tenha sido extremamente inexpressivo. Mas a fórmula disso não é porque eu tenho muitos seguidores, ou porque eu sou um cara bom de comunicação, não, é porque é muito difícil para eles fazerem algo parecido quando não se tem o substrato da realidade, porque é muito incoerente. Vamos lá, você tem então um escândalo que, segundo eles, supostamente começaram em 2019 no governo Bolsonaro. A simples pergunta que eu fiz, até agora não obtive nenhuma resposta, é por que então eles não assinaram a CPI para poder investigar? E não só, porque assim, se eu sou o governo, e eu tô falando para todo mundo, pessoal, não começou comigo, começou com o governo do meu opositor. E tem uma oportunidade para eu investigar isso, eu sou o primeiro interessado. Mas não foi isso que aconteceu. Mas não somente eles não assinaram para poder investigar, como trabalharam contra as assinaturas. Porque foi isso que a Gleice Hoffmann fez. Então, assim, o escândalo, ele é muito mais, assim, e eu falo isso no vídeo, né? Enfim, roubar, quando você é roubado, né, você, enfim, tem aí sua juventude, você recupera, você, assim, lógico que não é justificável, mas, enfim, entre aspas, a vida que segue. Mas quando você rouba de pessoas que são vulneráveis a ponto de serem pessoas doentes, como o Silvio aqui falou, pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, pessoas como, por exemplo, índios, né, estão sendo roubados, pessoas que, segundo aí matérias também, criaram idosos, ou seja, eles roubaram pessoas que existem e pessoas que nem existem. Tinha uma quadrilha especializada em fazer idosos que nem existiam. Isso é um nível de maldade que, de fato, é selo de qualidade petista. Então, fico, digamos assim, grato, por um lado, pela mensagem ter chegado a tantas pessoas, né? E recebi vídeos de idosos que eram, enfim, PT e que agora, enfim, passaram a compreender o mal que é esse governo. E essa é a nossa intenção, né? Porque eles eram uma represa, né, gigantesca. Só que a gente está fazendo algumas brechas, né? A gente está fazendo algumas rachaduras aí e nessa fronteira aí, e vamos desgastando, né, esse governo, porque é o que ele merece. Afinal de contas, são muitas vítimas mesmo. Meu direct, Lacombe, tá assim, tá uma coisa, se eu tirar print de tudo, sabe, aqui no chat também, como a Ana leu, tem várias denúncias, se eu parar para mostrar tudo o que a galera tá me mandando, de coisas assim, surreais, desde o que a Ana mesmo leu aí, de pessoas que já morreram, como eu tenho acesso,
idosos que não conseguem mexer de fato no celular, e eu aconselho a você a ir até o seu banco, pedir o extrato, ver se tem algum desconto indevido e pedir para o seu gerente cancelar isso imediatamente. E caso tenha sido descontado, né, algum desconto indevido, você ir até um advogado. Agora, olha só, a pessoa vai ter que judicializar isso, ou seja, tem custo disso. Lá se sabe quando que ela vai ser ressarcida disso. São pessoas idosas, então literalmente, assim, não quero ser frio aqui, mas sendo real, a pessoa talvez tenha mais 5, 3 anos de vida e talvez não vai receber essa grana. Tem gente que fica na justiça aí anos e não recebe esse dinheiro, ou seja, eles fizeram o crime perfeito, que é ver a população mais vulnerável, pessoas que daqui a pouco não vão ter vida, né? E tirar o dinheiro dessas pessoas. Então, assim, o que eu fiz foi aguardar um tempo, porque até mesmo começou a surgir fatos novos, eu aguardei um tempo considerável para poder fazer esse vídeo, e agora todo tipo de escândalo, né? O pessoal já começa a me marcar, né? Nicolas, cadê o fundo preto e o chinelo e o jeans, né? Calma, galera, porque esses vídeos não vêm de pronta entrega, né? Por encomenda, olha, eu quero um vídeo assim, pronto, não. Eu mesmo escrevo, né? Eu tô com meu celular aqui agora, não dá para mostrar. Mas eu faço, enfim, o roteiro aqui no meu bloco de notas, vou reunindo, enfim, informações, fatos novos, vou colocando ali, né, a minha pitada ali de, enfim, de ironia e formas de bom humor que eu tenho, e, enfim, para poder comunicar. Mas olha só, para poder finalizar essa fala, se não fosse a internet, hein, Lacombe? Se não fosse a internet, ninguém saberia disso, porque a Globo não contaria, pode ter certeza. Muito menos o jornal impresso, e a gente não saberia que isso está acontecendo no país, ou seja, rombo de 2,6 bilhões no Correios, rombo nas estatais, dinheiro da Lei Rouanet, mais 16 bilhões, você tem um rombo agora que, pelo que me parece, ser talvez o maior rombo da história do nosso país. Você tem a Janja gastando aí, segundo o Janjômetro, mais de 130 milhões de reais. O Lula indo para o Japão, levando mais de 200 ou 100 pessoas aí, se eu não me engano, com custo de 4,5 milhões. A nossa Suprema Corte, né, revogando atos do próprio Congresso. Você tem deputados sendo presos, né, como o Daniel Silveira, por crime de fala. Você tem um presidente que pode ir para a cadeia porque ele deu um golpe fictício, EAD, lá nos Estados Unidos. Você tem jornalistas exilados fora do nosso país. Cara, é uma coisa assim que só é possível as pessoas saberem por causa da internet. Então, vamos tomar muito cuidado, porque eu acredito que o próximo passo não vai ser mais pensar em quem vai rebater o Nicolas, mas vai ser como a gente vai derrubar essas contas. Essa é a minha preocupação. A Ana tem uma pergunta mais rapidinho, há uma certa ironia nisso, né? Porque acho que as primeiras denúncias foram feitas pelo portal Metrópolis, né? Que pertence ao Luiz Estevão, que foi preso por corrupção. Tem umas coisas assim, e Nicolas, eu acho que tem outra questão que você falou, as pessoas não sabiam, muitas não, a Ana estava falando sobre isso, né? Essas são pessoas que não têm intimidade com tecnologia, eu não tenho, muitas, ou talvez tenham contato com isso, as pessoas não sabiam nem que estavam sendo roubadas, né? E antes de passar para a Ana, o Cleiton Costa que pergunta, alguém já fez um levantamento de quantas queixas tem registradas nos PROCONs, tem índice oficial? O levantamento tem que ser feito, a CPI pode funcionar para isso, né? Eles falavam em 60 mil queixas oficiais. Quer dizer, por enquanto, né? 60 mil já é um número significativo, mas é por enquanto. E 35 mil do consignado. É isso aí. Isso. Como deputado federal, há alguma ação, alguma coisa que podemos fazer para orientar essas pessoas que não seja desculpa o meu francês, a idiotice do Messias de falar vão para o aplicativo e resolvam lá. O Messias, que é mais conhecido como Bessias, né? Eu peço para que você só faça uma breve pesquisa aí, porque ele recentemente agora quis me descredibilizar, falando que um deputado, um lacrador, fez um vídeo cheio de fake news, etc. Eu falei, você fica na sua, que senão eu vou fazer um vídeo só seu. E aí eu acho que ele não vai falar mais não. Mas se falar de novo, eu deixo aqui assim, comprometido que eu vou fazer um vídeo específico sobre quem é Messias ou Bessias, né? Enfim, quem é o pior, né? O nosso Messias ou o Messias de lá, né? Vamos ver.
O que acontece? A gente protocolou um projeto de primeiro momento para poder suspender todo tipo qualquer, né, de desconto indevido, sem justificativa, ou seja, é algo já a curto, médio prazo, né, para que isso não aconteça mais. Eu entrei na justiça juntamente com o vereador Guilherme Kilter para poder incluir incluir a CONTAG, né, que estava ali como a maior entidade que cometeu descontos irregulares, mais de 123 milhões somente em 2023. Ou seja, a gente está falando de um número assim, gigantesco de pessoas lesadas, e a CONTAG não tinha sido colocado pela CGU ou AGU nessa fiscalização. Então a gente entrou na justiça, o juiz deu 48 horas e ele deferiu essa liminar para que seja incluído também essa entidade. A gente está lutando também para que seja colocada a entidade que foi do irmão do Lula, né? Porque também não foi colocado coincidentemente, né? O que eu acredito que possa ser feito, Ana, e eu acho que é um bom gancho, e é bom quando a gente conversa assim, que vai surgindo algumas ideias, né? Toda hora que a gente fica lá em Brasília quebrando a cabeça e, enfim, pessoas que sejam de fora, né, do Congresso nos trazem alguma ideia. De fato, eu não tinha raciocinado de fazer algo no sentido de impulsionar o governo a trazer transparências com relação, por exemplo, à quantidade de reclamações, à quantidade de pessoas lesadas. Muito embora, é muito difícil eu dar na mão do algoz para que ele faça algo sobre transparência. Né? É tipo eu falar assim, assassino, quantas pessoas você matou? Segundo eu matei só 2. Então é difícil eu entregar isso na mão, de AGU e CGU para que façam esse trabalho. Até mesmo porque eu deixei bem claro que a AGU poderia ter solucionado isso lá em 2023, com diversos processos judiciais que estavam lá de casos já sabidos de descontos indevidos, e o ministro que foi indicado pelo Lula sentou nisso. Então, eu acho complicado fazer algo para colocar na mão deles uma certa transparência. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu tive, digamos assim, uma rápida conversa de ouvido com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Falei com ele sobre as 2 pautas mais importantes que nós temos agora no nosso país, que é a anistia, e quero fazer um breve paralelo aqui só na nossa conversa, de dizer, né, que nesse Dia das Mães, né, se você teve a oportunidade de passar o dia com a sua mãe, muitas pessoas não passaram por conta de uma injustiça, né, gigantesca. Mas outros criminosos, se talvez a mãe deles estivessem viva, né, estavam passando com as suas mães, né? Vários corruptos condenados a Lava Jato, pessoas que de fato saquearam cofres públicos, estão soltos aí no Dia das Mães. Então a anistia é uma pauta, inclusive foi feita a marcha, né, ali em Brasília, que foi um sucesso, algo gigantesco. É impressionante a força do Bolsonaro, numa quarta-feira à tarde, colocar mais pessoas do que a Erika Hilton lá, que não deu ninguém, culpou a Lady Gaga, né? E a segunda pauta mais importante, que eu falei no pé de ouvido ali também do Hugo Mota, é a questão da CPI do INSS, seja ali na Câmara, seja a CPMI ali no Congresso, né, juntando Câmara e Senado. Muita gente talvez possa achar que não, CPI não dá em nada. Eu posso dizer algo para vocês? A CPI, por exemplo, da Covid, ela deu, digamos assim, um insumo para a perseguição ao Bolsonaro e todos os outros que estavam envolvidos. A CPMI do dia 8, que ela foi assaltada, né, pela esquerda, ela também deu base para a esquerda também começar algumas narrativas. Mas a CPMI do dia 8, durante 6 meses, todas as narrativas de golpe de Estado, de não sei o que, nós destruímos todas elas. Desde quando o hacker Delgatti foi lá, ou quando o G. Dias também foi lá, todos os convidados da esquerda, nós destruímos as narrativas. Então, eu acredito que até hoje mesmo, se a própria população, né, a maioria delas, segundo pesquisas, mostraram que não acredita que Bolsonaro deu um golpe de Estado, eu atrelo isso ao trabalho que nós fizemos na CPMI do dia 8, e também a outros trabalhos, claro, né, paralelos que foram feitos por outros parlamentares e por outras pessoas que também não são parlamentares, né, vocês mesmos, pessoas que são influenciadores, comunicadores, jornalistas, mas a CPMI tem um poder muito forte, porque ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de delegado. Esses dias mesmo, numa CPI das bets,
uma senadora deu voz de prisão à pessoa que estava lá no momento. Não estou falando se foi certo ou errado, só estou dizendo da capacidade do poder que há essa comissão. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez retomo da importância de ano que vem a gente ter uma Câmara e um Senado diferente, para que a gente consiga colocar lá pessoas de pulso para poder fazer o que precisa ser feito, e não o que os amigos querem que seja feito. Deputado, antes de falar um pouquinho mais sobre a CPI do INSS, deixa eu só ler 2 superchats aqui do Matheus Rodrigues de Oliveira. Ele diz o seguinte: trabalho com direitos previdenciários. Minha mãe, Maria, começou a ser roubada em março de 2024. O senhor Jorge, que eu imagino que seja um cliente dele, começou a ser roubado em julho de 2024. Aí em outro superchat, a senhora Mônica começou a ser roubada em março de 2024. A senhora Maura também está sendo saqueada e ainda não conseguiu visualizar a data por problemas de dados cadastrais. Então, a CPI poderia ajudar nisso tudo, com certeza poderia. Procede a informação de que a oposição está dividida quanto ao processo de impeachment do Lula, aí falando do impeachment, que só por conta desse escândalo do INSS, se não me engano, são 3 pedidos feitos já. Lacombe, sim. Dividida, eu diria que não, mas há uma porcentagem que compreende que não é momento de impeachment. O que eu já deixei claro, enfim, até mesmo em alguma das nossas reuniões, é de que quando nós fomos para o Fora Dilma, eu não estava pedindo entra Temer. Nós sabemos que era uma consequência, mas nós sabemos que o impeachment também, além de tudo, ele é um ato político. Nenhum partido deseja ter aí 2 impeachments na sua história. E era o que poderia acontecer agora com o governo Lula. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista no começo desse ano, né, dizendo que, olha, não tem que deixar sangrar, são pessoas que estão sendo lesadas, né, pelos crimes, enfim, e pelas mazelas que o governo Lula está fazendo. Então, se cometer um crime, tem que ser impeachmentado, né, frase de Jair Bolsonaro. Então, eu concordo com essa posição, até mesmo porque, o processo de impeachment da Dilma todo, se eu não me engano, durou 6 meses. Nicolas, mas quem poderia assumir era o Alckmin. Problemas. Até mesmo porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele não vai, nossa, vou mudar o Brasil e ele vai ser um candidato mais difícil para o Jair Bolsonaro. Peraí, o Alckmin não é o picolé de chuchu? Por que a gente está com medo desse cara? Eu acredito que o certo ele precisa ser feito. Você tirar esse cara com o apoio popular das pessoas e outra. Ninguém tem o domínio sobre a vontade popular. Ninguém pode se colocar lá como nós só vamos na rua por causa disso. Nós só vamos sair na rua por causa daquilo. Não. As manifestações da Dilma foram espontâneas. Depois, obviamente, surgiram grupos para poder, enfim, organizar o carro de som, para poder pagar panfleto, para poder divulgar quando era o dia, mas não tinha nenhum monopólio da pauta das pessoas irem para as ruas. E isso é algo muito importante que a gente tem que deixar claro. Desde o começo do ano, e depois veio a questão do PIX, depois veio, enfim, outras desgastes do governo Lula, eu deixei bem claro que eu gostaria muito de ter ido para a rua esse ano pelo um Fora Lula. Eu acho que é uma pauta abrangente, eu acho que as pessoas estão abrindo seus olhos, eu acho que mostra uma força internacional muito forte por uma pauta que, poxa, como assim esse tanto de gente não está querendo mais o Lula? Sim, é uma realidade. As pessoas foram enganadas, elas foram literalmente seduzidas por um encantador de serpentes, que é o Lula, e as pessoas votaram com o estômago. Ok, são vítimas do próprio erro, do próprio egoísmo, sim, mas a coisa está escalonando num ponto em que eu não acho que se a gente tomar uma decisão diferente ano que vem, a gente vai ter mais Brasil em 2027. Deixar isso bem claro. Simone Tebet falou mesmo que o governo que assumir em 2027 não vai conseguir assumir com as contas públicas que está aí, né? Ou seja, já está sendo uma mãe de Ná aí do fracasso que está sendo o governo Lula.